Pousou as costas no leito. Não quero jogar mais. Vai, Mena, e dize que me enviem os objetos que comprei ontem no mercador estrangeiro. Depois, conta-me uma história bem picante, das muitas que deves saber, pois, ao que se diz de ti, és assíduo onde florescem as mais escandalosas aventuras. Procurarei contentar-te, príncipe. É certo que sei muitas coisas, digo sem me gabar, porque são as aventuras que correm para mim, respondeu Mena, com fatuidade, inclinando-se profundamente. Em seguida, ordenou a vinda dos objetos reclamados, e, enquanto Tutmés se distraía em examinar os ricos tecidos estrangeiros, joias e armas trazidas do país de Queoa, Fenícia, Mena desfiou uma série de anedotas, algumas menos e outras mais arriscadas, o que restituiu o bom humor ao príncipe, pois riu perdidamente. Como que em retribuição, presenteou Mena com soberbo punhal, de cabo cinzelado, escolhido de entre os objetos ali esparsos. Subitamente, recordou que, em uma das recentes visitas, Ísis mostrara desejo de possuir uma joia fenícia, do gênero da que via em Nefert, a filha de Tuar, e resolveu enviá-la, para o que escolheu um colar e um prendedor que lhe pareceram adaptar-se à descrição que ouvira, ajuntando mais um lenço bordado e franjado de ouro, objetos que encerrou em elegante cofrezinho de marfim. Mas, para não descontentar Neftis, preparou para esta um segundo cofrezinho de presentes, e disse, fechando-o: pronto. Amanhã, enviá-los-ei, e creio que Ísis e Neftis ficarão satisfeitas. Mena, que ajudara Tutmés, alcançando-lhe os objetos que iam sendo escolhidos, prestou atenção a este segundo nome. Não poderia eu ser o teu mensageiro, príncipe? Seria prazer para mim, disse, obsequioso. Tu farejas as mulheres belas, tal qual o cão um bom osso, mas, para recompensar as tuas boas histórias, acedo a solicitação, leva as caixinhas, e amanhã cedo vai ao subúrbio de Tebas, e indicou o local, onde está a moradia de Neftis, saúda em meu nome, e bem assim sua amiga, a formosa Ísis, e entrega-lhes os presentes, dizendo-lhes, outros sim, que irei vê-las, tão logo possa sair. Para compreender o interesse que o nome de Neftis despertara no oficial, é mister retroceder a 7 meses antes, a época da estada de Orenseb em Tebas. Mena, cujo natural, baixo e interesseiro, o levava a rastejar ante os ricos e altamente colocados, fizera enormes esforços para imiscuir-se na intimidade do fascinador, conseguindo, em parte. O príncipe compreendera que o servil personagem poderia ser-lhe útil, em vários sentidos, e que, não estando os hábitos e gostos de Mena no nível dos recursos pecuniários, seria fácil, por dinheiro, fazê-lo instrumento do que conviesse. Para comprovar se poderia usá-lo no fim a que se propunha, o príncipe empregou Mena primeiramente em pequenos serviços, não oficiais, que saudou prodigamente, e, convencido de que nenhum escrúpulo constrangia a consciência do oficial, convidou-o para solitário passeio, dias antes do regresso a Mênfis. E, quando se distanciaram para sítios sem ouvidos indiscretos, o príncipe, abaixando a voz, disse, sem preâmbulos: notei que gostas de mulheres e de jogo, belas coisas, porém caras, mais caras do que podes pagar. Queres ganhar, cada lua, uma redonda soma, em retribuição de serviço que me prestarás? Um clarão de cúpida avidez iluminou os fulvos olhos de Mena. Que posso fazer para te servir, Orenseb? Não duvides da minha boa vontade. Desejo algo fácil de ti, disse lentamente o príncipe. Informar-me-ás de tudo quanto de interessante ocorrer na corte de Tebas e do que se diga de mim, mas, principalmente, tratarás de saber se aparece em Tebas certa mulher chamada Neftis, bela, ruiva, pele alva, olhos esverdeados. Se a descobres, avisar-me-ás, e dar-te-ei recompensa especial por isso. A cada lua, um homem, a meu serviço, virá buscar um relatório teu, entregando-te, ao mesmo tempo, a soma que combinaremos. O acordo estava concluído, e Mena, que não encontrava nada de humilhante no seu papel de espião, de vez que isso lhe rendia dinheiro, havia mantido Orenseb fielmente informado das novidades da corte e da cidade, faltando apenas descobrir Neftis. Ouvindo Tutmés pronunciar esse nome, tratou logo de obter meios de ver a mulher em questão, pois,
Se acaso fosse a que tão encarniçadamente o príncipe buscava, poderia reclamar a prometida soma extra, da qual estava em grande carência, por isso que a falta de dinheiro em Mena era um mal crônico. No dia imediato, rumou para a designada habitação. De início, o escravo guarda-porta não lhe quis dar entrada, alegando que a senhora, indisposta, não recebia ninguém, mas Mena declinou a qualidade de enviado do herdeiro do trono, e insistiu em ser admitido. O nome de Tutmés produziu efeito, e a porta abriu amplamente para o carro do visitante. 15 minutos depois, estava em presença da dona da casa e da sua amiga. Desculpou-se, em escolhidas frases, de insistência, transmitiu as mensagens e as dádivas principescas, e, após pequena refeição que lhe foi oferecida, retirou-se radioso, não duvidando de que favorável acaso conduzira direto ao fim. A bela mulher de tez pálida, cabeleira dourada, devia ser a que Orencebe buscava. Mas, que ligação existiria entre eles? Teria ela preferido Tutmés, entrando em jogo o ciúme? Devendo o enviado do príncipe tardar 8 dias ainda, Mena tomou outras informações e redigiu seu relatório, farto em citações dos custosos e árduos esforços que lhe acarretara a descoberta de Neftis. O seguir, relatou ser a jovem mulher amante de Tutmés, o qual, depois da reconciliação com Atazu, a beneficiara ricamente. Por fim, pedia instruções ulteriores sobre o assunto. Mena jamais poderia suspeitar que, precisamente na noite da data da sua visita, a residência ficaria desabitada, sob a guarda de alguns escravos zeladores, transferidos todos os outros servos à distante propriedade, para outros afazeres. Ao anoitecer, Neftis e Ísis, cuidadosamente protegidas por espessos véus, saíram, pelo jardim, alcançaram, a pé, o Nilo, e subiram para uma embarcação de aparência comum. 2 homens, vestidos de modestos burgueses, ali as aguardavam, Sargon e Kenemun. Este último, tendo dito a Shinotepe necessitar atender a um velho parente de que era herdeiro, obteve licença de alguns meses. Atingiram Mênfis, sem embaraços, e instalaram-se na pequena casa de Neftis. Esta comunicou imediatamente ao escravo guardião o necessário, e bem assim o papel que lhe estava destinado, na venda de Sargon. O velho Sheops era um desses servos que obedecem cegamente, sem nunca discutir ou examinar as ordens dos senhores, por isso, apenas pensou em bem executar o que dele se esperava. Além de tudo, ignorava a qualidade dos 2 homens, que conservavam as vestes do povo e guardavam nas conversações a maior discrição. O príncipe e o oficial trataram, no primeiro tempo da sua estada, de uma indispensável preparação. Cada noite, encaminhavam-se às proximidades da moradia de Orencebe, e cavavam 2 orifícios no muro que a rodeava, aberturas que deveriam servir para a correspondência de ligação entre o Sargon e seus aliados. Lá depositariam as folhas de papiros, dando notícia do que fosse descoberto, e seriam recebidas as respostas e novas do exterior. A fim de orientar-se mais facilmente, o assírio transpôs o muro, com auxílio de escadas, aproveitando-se da propícia escuridão de uma noite, preparou alguns sinais que lhe facilitariam reconhecer o local, e escondeu, na espessura de um bosque, sob monte de folhas, um punhal, um machado de cabo curto e uma longa corda com anel corrediço. Terminados tais preparativos, restava aguardar que o intendente do príncipe viesse ao mercado dos escravos, o que era fácil de saber, dada a proximidade da casa. Todavia, muitas semanas se escoaram sem que se apresentasse a almejada oportunidade. Desesperado e impaciente, Sargon começava a perder ânimo, quando, afinal, certa manhã o velho Sheops acorreu esbaforido, anunciando que Azefá aparecera, e estava fazendo grandes compras. Sombrio e resoluto, Sargon preparou-se para partir. Por última vez apertou as mãos amigas dos que o rodeavam, emocionados, obrigando-os a jurar prudência e imediatas notícias suas. Depois, seguiu Sheops. Na tarde desse mesmo dia, Ísis realizaria sua primeira excursão ao Nilo, no intuito de encontrar o bruxo. Sheops, completamente senhor do papel a representar, levava a posse o falso escravo, oferecendo-o quantos encontrava, e aproximando-se, sem ostentação, do ponto onde Azefá adquiria algumas raparigas. Muitos compradores detiveram-se a examinar Sargon,
mas, informados de que era surdo-mudo, recusaram-no ou ofereceram preço ínfimo, dando lugar a que Cheops voltasse costas, cuspindo, colérico. Que vamos fazer deste animal estúpido e inútil? Depois, esticando-se, berrou, a toda a força dos pulmões. Quem precisa de muito hábil servo, entendido em todos os trabalhos caseiros, e cujo defeito único é ser surdo-mudo. A voz aguda e ganida chegou ao ouvido de Azefá, que, concluídas suas compras e aproximando-se dos dois homens, encarou Sargon, com escrutador olhar. É um mudo que estás vendendo, velho? Que? É surdo também? Triplo trabalho, então, para lhe explicar o que tem a fazer, engrolou o intendente, sacudindo os ombros. Oh! Um simples aceno basta para que entenda, Carapuça é hábil e diligente servo. Não tem rival para entrançar guirlandas, ajeitar flores em jarras e corbelhas, alimentar os tripés de perfumes, limpar e ter em ordem os apartamentos, servir e alumiar os hóspedes, carregar fardos e abanar contra as moscas. Por outro mérito, tenho de não escutar as portas e abusar da língua para caluniar os senhores, clamou Cheops com espantosa volubilidade, agitando os braços. Calma. Cresce tu, velho imbecil, ser o primeiro escravo que compro na minha vida, para me atordires assim? É certo que o galhardo parece robusto, e eu comprarei, se tu te contentas com um preço razoável, e se me convenceres de que sua inteligência não é muito obtusa. Para atrair a atenção de Sargon, que parecia mergulhado na indiferença mais estúpida, Azefá lhe aplicou um pontapé, e, gesticulando com os braços ao ar, simulou os movimentos de quem colhe flores e as ajeita para uma corbelha. O falso carapuça demonstrou animar-se alegremente, mostrando os brancos dentes e movendo a cabeça em sinal de haver compreendido. Pegando uma corbelha e um feixe de flores começou a confeccioná-la, apesar dos gritos e protestos da dona vendedora. Sem poder represar o riso, Azefá gesticulou para que cessasse a tarefa, pagou a soma pedida por Cheops, e acenou a Sargon para que se reunisse ao grupo de alguns homens igualmente comprados. Meia hora depois, Sargon, coração agitado, carregando pesada ânfora, e seus companheiros, tão silenciosos quanto ele, entravam no vasto domínio de Urenseri, cuja maciça porta se fechou após. Azefá entregou os novos escravos ao subintendente, retendo apenas Sargon, que guiou, através de longos corredores, até uma outra ala do palácio, introduzindo numa câmara onde alentado homem, de flácidas bochechas, escrevia. Chamos, trago-te o homem que me encomendaste para substituir Shinun, disse Azefá. Olha. Creio ter feito boa compra para o serviço íntimo do amo. Este rapaz se chama Carapuça, é surdo-mudo e me parece expedito e cuidadoso. O chefe dos eunucos, erguendo-se, examinou atentamente Sargon, que simulava maior e perfeita indiferença. Podia ser mais moço, porém não importa. É suficientemente delgado e bem parecido, comentou Shamus. Vou acomodá-lo, e começará seu serviço hoje, na refeição da noite. Depois de permutarem acertos sobre as tarefas domésticas, separaram-se os dois homens, e Shamus conduziu o novo servo à ampla sala onde havia, ao centro, grande tanque cheio de água, e o confiou a outro eunuco. Este fê-lo entrar num pequeno aposento contíguo, pôs a contínuo sua disposição substancioso repasto, e fechou a porta. Decorridas muitas horas, escoadas com bem compreensível agitação para o príncipe, a porta foi reaberta, e o eunuco reconduziu à sala do tanque, acenando-lhe para despir-se e fazer um mergulho na água. Sargon obedeceu, sem hesitar, e, depois de banhado, dois escravos enxugaram-no esmeradamente, esfregando com óleo aromático, e pondo-lhe um avental de fina lã bordado a ouro, além de amplo colar de ourivesaria ao pescoço e largas pulseiras nos braços e tornozelos, terminando por assentar-lhe a cabeça um clafte listrado de azul e ouro. É evidente que Horensebe deseja ver em seu redor riqueza e elegância. Tudo que se aproxima desse monstro sanguinário deve recrear seu embotado olhar e acariciar o olfato, pensou Sargon, pleno de raiva e amargura. Concluída a toilette, o eunuco levou-o à presença de Shamus, que o examinou, com satisfação e um balancear de cabeça aprobativo. Os outros estão aprestados? Sim, esperam na galeria. Shamus escolheu uma vestimenta leve,
ornou de joias o pescoço e os braços, e saiu, fazendo aceno a Sargon para que os seguisse. Anoitecera. Atravessaram muitas e silenciosas câmaras, iluminadas por tochas, depois uma galeria onde 7 jovens escravos, com vestimentas idênticas à de Sargon, se incorporaram. Ao longo de extenso corredor, Chamos se deteve, puxou um reposteiro de couro e abriu, com a chave que levava, alta grade dourada. Uma série de apartamentos, mobiliados com realengo luxo, fartamente iluminados, seguia-se ante ele. Por toda parte, viam-se móveis preciosos, objetos de arte e custosos vasos atestados de flores raras. Moços, ricamente trajados, transitavam, sem ruído, alimentando os tripés com aromas suaves, mas sufocantes. O coração de Sargon batia desordenadamente, parecia-lhe entrar em mundo encantado e novo. Naquela casa de suntuosidades, silenciosa qual um templo, vivia, pois, Horensebe, junto dele, Neit, talvez amando e feliz nos braços do rival. A semelhante pensamento, cólera e ciúme turbilhonavam na alma do assírio. Teria sido para libertar uma ingrata que lhe descera ao nível de escravo, entregue, de mãos e pés ligados, a esse chacal para quem a vida humana valia menos do que a do animal? Não. Esse homem, frio e cruel, não dava a nenhum ser nem amor nem felicidade. Se Neit ali estava, devia sofrer, e a vingança aproximava-se. O punho se lhe crispou, o momento em que Horensebe, preso a correntes e degradado, fosse de rastos pelas ruas, esse momento pagaria tudo quanto ele, Sargon, estava arriscando e padecendo. Logo em seguida, Chamos e seu séquito penetraram em grande sala, que, por uma das faces, abria para o jardim. Brandões e lâmpadas acesos iluminavam profusamente. Muitos domésticos, sob a direção de mordomo, terminavam, céleres, os preparativos de uma refeição para 2 pessoas. Sobre largo degrau dourado, viam-se mesa e soberba poltrona. 2 esfinges de metal sustentavam esta, de alto espaldar, forrado de estofo púrpura com ramagens de ouro. Um tamborete de marfim, fronteiro, destinava-se ao conviva do senhor. O eunuco indicou a Sargon o posto, por detrás da poltrona, e lhe deu soberba ânfora cinzelada, explicando, por gestos, que deveria encher o copo do amo, toda vez que este lhe estendesse. O seguir, Chamos ergueu enorme e pesado pano suspenso a um lado da sala, e o Eteno percebeu, através da tapeçaria, dourado gradil que separava este recinto de um aposento ou galeria parcamente iluminada, na sombra da qual se viam mulheres vestidas de branco e trazendo harpas. Nesse momento, prolongado e vibrante som fez-se ouvir, vindo do fundo do palácio. Chamos deixou cair vivamente o reposteiro, e, ajeitando uma fisionomia de adoração quase estúpida, correu para junto da mesa, em torno da qual vieram postar-se, em semicírculo, 10 homens munidos de tochas, enquanto os servos, trazendo os pratos, escalonavam prestes, segundo as ordens do mordomo. Houve um momento de silêncio solene, depois, ruído de passos, e, da sala contígua, saíram 2 adolescentes, empunhando tochas, e se detiveram imóveis como se fossem estátuas, e, sucedendo-os, caminhou Horensebe, acompanhado de esbelta mulher e muitos escravos. Desde o aparecimento do amo, Chamos e o mordomo prosternaram-se e beijaram o chão. Todos os demais servidores ajoelharam, e Sargon, fremindo de raiva, teve de imitá-los. Mas, quase instantaneamente, tudo esqueceu, na mulher, que se avizinhava e que se instalou ao final no tamborete, reconheceu Neit. Dominando, num quase super-humano esforço, o desfalecimento que por um instante ameaçou atirá-lo ao solo, inteiriçou-se na posição do seu posto, observando avidamente a jovem mulher, a qual, e assim Horensebe, não dirigira olhar aos escravos de serviço. Neit trajava uma veste de lã branca ricamente bordada a ouro, joias de elevado preço cintilavam no pescoço e braços, e uma coroa de flores ornava-lhe os lindos e negros cabelos, mas, seu rosto encantador estava pálido e emagrecido, taciturna tristeza velava-lhe os olhos, e a boca, em recalcitrante mudez, denotava sofrimento e exaustão. Com tanta surpresa, quanto satisfação íntima, Sargon constatou que nenhuma palavra, nenhum olhar de amor foram permutados. Com expressão fria e altanada, o príncipe servia sua companheira, que, vez alguma,
ergueu o olhar para ele. Coincidindo com o início do repasto, suave canto se elevou, por detrás do pano, melodia estranha, algo monótona, parecendo embalar os convivas, provocando um descanso voluptuoso e contemplativo. Nietzsche de quase nada se serviu, e bem depressa se apoiou na mesa como que absorvida pela música, enquanto Orensebi comia com apetite, erguendo muitas vezes o copo, que Sargon enchia, deplorando no imo da alma não ser veneno aquele líquido. Por momentos, louco desejo o invadiu, erguer a pesada ânfora e esmigalhar o crânio do miserável sentado diante dele, mas, a cada impulso, o ódio espelhava-lhe ante o espírito vingança mais requintada. Oh! Matar, apenas, era muito pouco. A humilhação de Orensebi, o encarceramento, a tortura, morte horrível e degradante, eis o que poderia contentar o rancor feroz de Sargon. Terminada a refeição, Orensebi também se apoiou à mesa, fixando Nietzsche com um olhar metade colérico, metade apaixonado, mas, porque os olhos da jovem permanecessem teimosamente abaixados, profunda ruga se lhe formou na fronte. Levantando-se, curvou-se sobre ela, enlaçou-lhe a cintura, forçando-a a erguer-se. Vejamos, bela rebelada, concede-me afinal um olhar, um sorriso, disse meio a rir, meio gastado. Nietzsche não ofereceu resistência, mas os olhos continuaram abaixados, mesmo quando ele lhe beijou os lábios fechados. Felizmente para o falso escravo, Chamos, atarefado com o amo, não viu o clarão odiento, feiro e mortal, que relampejou nos olhos de Carapuça. Na noite desse mesmo dia em que Sargon entrara para o serviço de Orensebi, no disfarce de escravo surdo-mudo, Nephthys, com as mãos trêmulas, enfeitava a amiga para o passeio pelo Nilo, que redundaria em cair, ela também, nas mãos do feiticeiro. A despeito da resolução, Isis, igualmente, estava agitada, esperava reconquistar a liberdade, mas não alimentava ilusões quanto ao perigo a que ia expor-se. Acompanhada de Kenyamun, vestido com avental de grosseiro pano e com o clafte arriscado dos escravos, a moça entrou no pequeno barco, que o oficial dirigiu, apressadamente, rumo ao palácio de Orensebi. Parando em face das escadarias, não esperaram muito tempo, pois viram, em breve, o fascinador entrar na maravilhosa barca, e, dentro em pouco, as duas passaram uma junto da outra. A vista da formosa jovem, da qual o luar iluminava a branca tez, os louros caracóis dos cabelos, e cujo olhar parecia voltado para ele, Orensebi ergueu o busto, e, sorriso, misto de escarninho e de paixão, que lhe era habitual, olhar cintilante, tirou uma rosa do cinto e fê-la cair direta no regaço de Isis. Distanciadas que foram as embarcações, a moça tirou, com aversão, a flor para um cesto adrede, posto a seus pés para tal fim, no intuito de conservar as rosas para a prova de que Orensebi as distribuía. Qual seria a indignação do bruxo, se visse o teu descaso pela sua preciosa dádiva? Comentou Kenyamun, motejando. Grande, sem dúvida, e maior ainda, se pudesse avaliar o asco que me inspira. Tão bonito e ricamente dotado pelos imortais, duplamente culpado se torna em assenhorear-se dos corações, por sortilégios, e destruir depois todos que o amam. Durante os 3 dias que se seguiram, Isis fez vãs excursões, pois não encontrou o príncipe, que, evidentemente, desejava fazê-la languir, mas, quando, enfim, suas barcas se cruzaram de novo, outra rosa foi-lhe atirada, acompanhando-a com um olhar de não disfarçada paixão. Ao terceiro encontro, que ocorreu alguns dias mais tarde, a rosa trazia preso a haste pequeno rolo de papiro, que Kenyamun decifrou, no regresso a casa. Dizia assim: Bela desconhecida, se teu coração confirma o que teus olhos exprimem, se é com intenção que cruzas meu caminho, sejamos felizes, ambos, porque também te amo. Se, pois, te inspiro confiança para que creias em meu afeto, vem, amanhã, à primeira hora da noite, à margem do Nilo, estava indicado o ponto, onde encontrarás uma barca, tripulada por 2 homens, um dos quais exibirá uma rosa no boné. Tu lhes mostrarás a que hora te dou, e serás conduzida aos meus braços, segura e discretamente. Pálida e trêmula, Isis escutara a leitura da mensagem, chegara o momento decisivo. Recuas? Perguntou Nephthys, pegando-lhe a mão.
repelindo o momentâneo desfalecimento, a moça retesou o corpo. Não, replicou energicamente traço, não recuo, e amanhã estarei no local indicado. Fatos de tantos crimes, os deuses protegem os nossos empreendimentos. Eles me inspirarão para que eu possa auxiliar Sargon e vingar todos os inocentes destruídos pelo bruxo. Nessa noite, ambas não dormiram. Achegadas num banco do jardim, trataram primeiramente da mensagem trazida da fenda mural, por Kenyamun, dias antes, e na qual Sargon lhes informava estar Ney realmente no palácio, e que ele fora posto no serviço íntimo de Orenseb. Depois, Nephthys indicou a amiga maneira, a seu ver, mais fácil de subtrair-se a influência do aroma enfeitiçante e evitar beber, sem despertar atenção, o licor benéfico. Falaram também da participação de Tutmés no uso do enfeitiçamento, pois Nephthys confiara esse segredo aos seus aliados, para que estes pudessem, em caso de morte desta, exercer pressão sobre o príncipe e este sobre a rainha, na hipótese de querer a orgulhosa soberana subtrair à justiça o seu criminoso parente. Pouco a pouco, a conversação esmoreceu e cessou totalmente. Pesados e tumultuosos pensamentos perturbaram o coração das duas mulheres. Um pressentimento, que em vão tentavam combater, segredava-lhes ser mais razoável desistir da desigual luta do fraco contra o forte, que aquela noite talvez fosse a derradeira de suas jovens existências, em que, livres, não sujeitas a vergonhosa subjugação, contemplavam o céu estrelado sobre suas frontes. A ideia de que no dia seguinte, àquela hora, estaria em poder do desalmado nigromante, só e separada do mundo, um gélido tremor percorreu o corpo de Ísis, mas, a resolução não fraqueou, um amor bem mais profundo, que não confessaria, ligava a Sargon, e disposta estava a tudo sofrer para revê-lo e estar junto dele, no momento do perigo. O dia transcorreu pesarosamente. Até sobre o alegre Kenyamun parecia haver tombado plumbe a nuvem, e seu olhar se obscurecia, ao contemplar a denodada moça que, destemerosamente, se expunha a um fim talvez medonho. Chegada a noite, Nephthys, sombria e muda, adornou a amiga, pôs-lhe ao pescoço um bento amuleto, e, após derradeiro ósculo, envolveu-a num manto. Tendo-se igualmente despedido de Kenyamun, que quis acompanhá-la até certa altura do caminho, Ísis saiu indo rápida em direção ao Nilo. À vista do rio, apertou mais uma vez a mão do oficial, e correu para uma pequena barca, provida de 2 homens, atracada no ponto indicado. Quando se aproximou bastante, um dos remadores levantou-se, e, vendo a rosa na mão de Ísis, lhe indicou, com um gesto, a que trazia presa o boné. Depois, ajudou a embarcar. Como quebrada, deixou-se cair no banco do barco. Findara tudo. Impossível a retirada, por instantes a coragem abandonou-a, mas, mulher corajosa e enérgica, a prostração foi fugaz. O próprio instinto de conservação inspirou-lhe a necessidade de, mais do que nunca, sangue frio, lucidez de espírito, para tudo ver e enfrentar, a tempo, qualquer eventualidade. O trajeto foi feito celeremente e no mais completo mutismo, parecendo que os remadores eram surdos mudos, por isso que palavra alguma lhes saiu da boca. Em breve, apareceu a muralha imensa que cinturava os domínios de Orenseb, e a embarcação, sem se deter, contornou a escada e sumiu no ancoradouro, cuja porta, silenciosamente aberta, com aproximação, silenciosamente também fechou, após o ingresso. Ísis olhou, escrutadora. Ao fundo do hangar, iluminado por achote preso ao muro, via-se, amarrada, a barca maravilhosa, e sobre os degraus da escada de pedra, subindo para o talude, estavam 2 escravos, muito moços, ricamente vestidos, empunhando tochas. Um dos remeiros ergueu Ísis e a deixou no primeiro degrau, indicando-lhe, por aceno, os 2 adolescentes, os quais, por sua vez, convidaram-na, por gestos, a segui-los. Embora com o coração latejando descompassadamente, a nova hóspede acompanhou dócil os 2 guias, que a precediam, iluminando o caminho. Atravessaram alés arborizadas, que lhe pareceram sem fim, tudo deserto, e onde apenas o rumor dos passos perturbava o silêncio, profundo e solene, daquela verde solidão. Inopinadamente, a curva de escura Leia, desembocaram em vasta esplanada, ao término da qual se erguia o palácio.
Como que deslumbrada, Isis parou, incapaz de desviar os olhos daquela visão mágica. À esquerda do caminho que ia seguir, dominava um imenso lago, cujas polidas águas refletiam labaredas acesas em altos tripés de bronze, colocados, equidistantes, em torno das bordas. A fachada monumental do palácio mostrava uma série de colunas maciças, pintadas de cores vivíssimas, iluminadas por infinidade de vasos e tripés, queimando alcatrão. Tal claridade, rival de um avermelhado luar de incêndio, promiscuía-se fantasticamente sobre as esculturas e ornamentos multicolores, os bosquetes de flores raras e os degraus de granito que conduziam ao jardim. Na bruma avermelhada, via-se distintamente moverem-se silhuetas humanas, atarefadas em manter os fogaréus. Recobrando-se, ao grunhido de um dos guiás, Isis recomeçou a andar, esperando encontrar Orensebe a cada instante, mas este não apareceu, e foi Chamos que a recepcionou, conduzindo a elegante pequeno aposento, semelhante ao que fora ocupado por Nephthys, diferindo apenas em que abria para o grande jardim. O amo te saúda, disse o eunuco. Ele escolheu para tua morada este aposento, no qual acharás tudo o que necessites, em vestidos e enfeites. Lá, sobre a mesa, fiz colocar refrigerantes, come e bebe, se te apetece, e depois descansa. As determinações ulteriores tu as receberás diretamente dele. E, saudando-a ligeiramente, retirou-se. Ficando a sós, Isis acocorou-se sobre um leito de repouso, e, enlaçando os joelhos com as mãos unidas, meditou a fundo. Que lhe trariam as próximas horas? O senhor da casa viria ainda hoje dar ordens à nova escrava. Infame, que deixava cair a máscara, tão logo a vítima transpunha o limiar da sua morada. Oh! Quando soaria a hora das represálias, em que Orensebe, mais degradado do que um escravo, aguardaria as ordens dos juízes. Deixando-se deslizar de joelhos, a moça ergueu as mãos, e muda, mas ardente prece elevou-se de sua alma para os imortais, implorando a abreviação do dia da vingança. Nessa mesma noite, algumas horas mais tarde, Tadar, o velho sábio, encontrava-se sozinho na sala do pavilhão que lhe servia para estudo e trabalho. Descera do observatório, instalado acima do teto, onde observara os astros, tentando neles ler o futuro, mas era evidente não lhe ter sido revelado bom augúrio, porque profunda ruga lhe vincava a testa, e seu rosto, encarquilhado e anguloso, espelhava sombria ansiedade. Cabeça apoiada nas mãos, fixava uma folha de papiro, na qual estavam traçados alguns cálculos astronômicos, e se achava profundamente absorto, a ponto de não se aperceber da chegada de Orensebe. Somente quando este lhe tocou ligeiramente na espádua, entesou-se, em sobressalto. São, suponho, pensamentos desassossegados os que ouso perturbar, mestre, disse o recém-vindo, sentando-se. Haverá novos obstáculos à grande mostra prometida por Moloch, e que nos desvendará o porvir. Leste nos astros algum sinal desfavorável? Essa experiência a que aspiras tão ardentemente, meu filho, verificar-se-á mais depressa do que esperas, mas, o que por duas vezes li, no céu, enche-me de apreensões o coração. Claramente, as estrelas anunciam que mortal perigo paira sobre nosso teto. Tu, principalmente, és ameaçado por um homem, e também por mulher, que almejam destruir-te, porém, não pude ver detalhes, porque sempre sombras negras se interpõem e me impedem distinguir nitidamente o que se prepara. Orensebe estremeceu, e seu semblante, pálido e preocupado, desde a chegada, mais se sombreou. Esta noite trouxeram uma jovem destinada a Moloch, disse, e não sairá viva daqui, dentro de meses perecerá tal qual as outras. Não creio seja ela designada perigosa pelos astros. Não será de Nete que possa vir o perigo. Essa tenaz e orgulhosa criatura tem transformações tão estranhas e inesperadas. Não, já te disse que Nete não te trairá, e hoje acrescentarei, é a única que te ficará fiel e devotada. É de outra e de um homem, cheio de ódio, que provirá o mortal perigo que parece ameaçar-te de destruição. Tem cuidado, Orensebe, sê prudente, mais do que nunca. Expressão de raiva, mesclada de ansiedade, desfigurou por instantes o belo rosto do príncipe, e seu punho se crispou. Não posso duvidar, mestre,
De que é Neftis o ser perigoso que ameaça a minha vida, a miserável conhece nossos segredos, furtou a bebida encantada, da qual, desconfio, Jabusa. Por ela, tudo será desvendado, se eu não conseguir deitar-lhe a mão, em tempo, e para falar nela que vim aqui. Já te fiz ciente do relatório de Mena, anunciando tê-la descoberto, e que é a amante de Tutmés. Imediatamente suspeitei que tal ligação, que lhe proporcionou a riqueza, e a miraculosa reconciliação da rainha com o irmão são efeitos do aroma sagrado. Escrevi imediatamente a Mena, recomendando vigiá-la de perto e indicar a moradia dela ao meu enviado, homem de confiança, o qual devia raptá-la ou, se isso impossível, dar-lhe uma punhalada, mas, incontestavelmente, os espíritos impuros protegem-na, e advertiram-na, pois, esta noite, meu mensageiro regressou, e Mena comunica que Neftis desapareceu, e que sua casa está vazia e fechada, crendo que o guardião ignore o rumo que a ama seguiu. Saiu de Tebas. Esconde-se apenas. Quem o sabe? Mas, infeliz dela, se o acaso a colocar em minhas mãos. Bem podes ter razão, meu filho, suspeitando dessa Neftis, e se ela assolar Tutmés contra ti, poderá ser-lhe o terrível inimigo assinalado pelas estrelas. Orenseba acenou com a cabeça. Esta última hipótese parece-me improvável. O príncipe real não se imiscuiria numa intriga dirigida contra um membro da sua casa, mas, entre os padres, possui irredutíveis adversários. Acalmei um pouco os de Mênfis, mediante sacrifícios, oferecidos antes da minha viagem, e pela minha participação na festa de Apis, mas, em Tebas, a padroalhada manteve-se em reserva, mostrou-me a sua desconfiança, e um profeta do templo de Amon, de nome Hanseneb, homem duro e fanático, disse-me certo dia, sem constrangimento. Pretende-se, príncipe, que tu afetas mais do que negligencias pela religião e culto dos teus avós. Deixa-me dizer-te que nem a hierarquia, nem o nascimento dispensam da deferência devida aos deuses e aos seus servidores. Toma cuidado para que Ra não golpeie tua orgulhosa cabeça e não ilumine com desfavorável luz a sombra que envolve tua existência e teu misterioso palácio. Indubitavelmente ninguém pode proibir-me viver conforme quero, em minha casa. Essa casta, porém, ávida, é insaciável de donativos, e Hanseneb bem pode ser o inimigo que temes. Sacrifica, então, e aplaca os padres com ofertas valiosas. Orenseb suspirou. A coisa me é incômoda, e não posso, no momento, sacrificar o quanto seria necessário para lhes tapar a boca. Devo confessar-te, mestre, a vida que levo esgota a minha fortuna. Sou rico, ainda, sem dúvida, porém já tive embaraços, e prevejo o dia em que a Zefá venha dizer-me que estou arruinado. Devo, pois, inventar um meio de reparar meus haveres, de vez que não posso mudar de costumes. Estou habituado a viver da maneira que vivo, por detrás destes muros, e a isso não renunciarei. Eis o que pretendo fazer, caso des a tua aprovação, dentro de 3 semanas, após os grandes sacrifícios, terei alguns meses de ócio, e aproveitarei o ensejo para desposar Neit. Ama-me possui grandes cabedais, que a Tazu não deixará de acrescer. A própria Neit obterá o perdão do rapto e, confessando que, por amor, me seguiu voluntariamente, a rainha não poderá desejar, mesmo para a filha de Narumat, partido melhor do que um príncipe da casa real. Teu plano é bom e prudente, meu filho, mas, esqueces que Neit é casada, e que seu esposo, indultado segundo me disseste, regressou a Tebas. Ele ama a esposa, conforme dizem, e não te cederá seus direitos de marido. Voluntariamente, não, sem dúvida, obtemperou Orenseb, com cínico sorriso. Mas, um tão mesquinho obstáculo não me deterá. Sargon morrerá, uma vez que me atrapalha, e será Mena quem me desembaraçará do empecilho, pois, por dinheiro, assassinaria o pai. Amanhã mesmo, dar-lhe-ei ordem para agir. Isto, porém, é detalhe secundário. Dize-me antes, Tadar, quando tentaras afinal a experiência autorizada por Moloch? Depois de amanhã, à noite, meu filho. Purifica-te, pois, por um severo jejum, toma um banho e bebe a essência que dilata os sentidos, transportarás Neit aqui, para que eu adormeça. Moloch exige sua presença.
providencia para que todos os serviçais sejam afastados nessa noite, e que ninguém perturbe nosso solene silêncio. E verei o que faremos nos séculos futuros, quando apenas nós sobreexistirmos às gerações descidas ao túmulo. Interrogou Orensebi, com ávida curiosidade. O Deus me prometeu. Ele pesará os aromas que enchem nossas almas, e, feito isso, verá a direção dos nossos instintos e o ambiente onde projetaremos nossos atos, porque é o excesso de um ou outro que faz balancear nossas ações e decide das provas que teremos de suportar. Os demais homens morrem e regressam, em novo corpo, para lutar contra os aromas instintivos. Nós, que viveremos sem mudar de envelope, nós nos transformaremos mais lentamente ainda, e, por muitos milhares de ciclos anuais, Moloch poderá fixar e nos mostrar o que nos aguarda. 4. Nate Orensebi. Retrocedamos agora, para retomar a narrativa no momento em que Nate, estendida sobre as almofadas da cabina, adormecera na barca de Orensebi, para despertar no palácio. Após haver transportado a jovem para o apartamento que ele havia escolhido, e determinado achamos que ele e os servos da recém-vinda lhe viessem testemunhar o mais profundo respeito, o príncipe rumou para o pavilhão do sábio e lhe disse da bela e ilustre presa que acabava de consumar. Tadar meneou a cabeça, preocupado e descontente. Terias procedido melhor pedindo-me conselho, antes de trazer essa moça para aqui. Uma vez o fato consumado, peço-te que cuides da sua saúde e de atormentá-lo o menos possível. Por que tantas recomendações? Inquiriu Orensebi, surpreso e desconfiado. Porque a filha de Mena não deve ser sacrificada a Moloch. Li, esta noite, nos astros, que a mulher que transpusesse, hoje, teu limiar tornar-se-ia nossa salvação e salvaguarda, no momento de perigo mortal. É, pois, em teu próprio interesse que zelarás pela sua vida. Expliquei-me clara e convincentemente para dissipar dúvidas. Confesso que esperava maior confiança da tua parte. Perdoa-me, mestre, serás obedecido, e Nate aspirará apenas a porção de aroma necessário a manter o amor por mim. Satisfeitíssimo, o fascinador regressou ao palácio. O conselho do sábio coincidia com o seu próprio intuito, o de conservar a vida de Nate. Arrogante e espiritual mulher agradava-lhe, e a fatuidade estava contentada com haver, afinal, se apoderado daquela jovem de alto nascimento, em vez de escravas e pobres filhas de burgueses, das quais fazia joguete e o tratavam por senhor. A filha de Mena, pela origem e caráter, era de outra têmpera, amada, mimada, adulada por todos, havia fruído a posição honrosa e privilegiada que os costumes egípcios concedem às mulheres. Levar com punção essa bela caprichosa, humilhar seu orgulho, fazendo dela dócil e humilde brinquedo, devia constituir um divertimento tão novo quanto interessante, do qual Orensebi se prometia usar a bel prazer. Tornando a ser, Nate encontrou-se num delicioso pequeno apartamento, decorado com luxo real. As paredes do salão tinham incrustações de lápis lazuli sobre fundo de ouro, todos os móveis, de madeiras preciosas, marchetados de marfim e pedrarias, possuíam acolchoados de púrpura. Servos, mudos porém hábeis, serviam-na com respeito, e as vestimentas postas à sua disposição agradaram ao seu apurado bom gosto. Mas, esta primeira impressão, toda favorável à nova morada, não foi duradoura. A cativa jovem compreendeu bem depressa que aquela áurea gaiola era cárcere, não mais poderia ter contato com Roma, que, terno e amoroso, delicado e benévolo, cedera sempre aos seus caprichos, olhando seu amor como sendo o dom mais precioso, e que, ante as suas mais desarrazoadas fantasias, as acolhera em silêncio. Mesmo Artatef e Sargon, em obediência à sincera paixão, tomaram-se seus escravos, mas, o homem a quem prudentemente seguira demonstrara-lhe, sem delonga, não está disposto a diverti-la com amor, a passar os dias a admirá-la, a distraí-la, e sim que ela se dera a um senhor brutal e insolente, e não devia ter outra vontade além da dele. Amanheceu o dia seguinte, e Nate, depois da refeição, manifestou o desejo de fazer um passeio no Nilo. É impossível, respondeu tranquilamente o príncipe. Por quê? Teu palácio está na margem do rio, e eu quero sair, disse, surpresa e contrariada. Lamento, mas, uma vez entrando aqui, não se sai mais. Assim,
não farás teu passeio no Nilo. Nate ergueu-se, de olhos chamejantes. É que não tendo absorvido nova dose do vinífero feitiço, estava na plenitude do seu natural, e também na força violenta do seu caráter. Amava Endorencere, é certo, mas acreditava-se correspondida, e conhecia o poder que ela exercia sobre os homens. Além disso, habituada a que se dobrassem à sua vontade, a recusa, a coisa tão simples, ofendeu-a duplamente. Que significa isto? Quero sair e sairei, quase gritou, impetuosamente. Ordeno que, agora mesmo, me aprestem uma barca, não vim aqui para ser prisioneira. Orenseb voltou-se na cadeira, e fixou-a, com ostensiva ironia. Já te disse que não se sai do meu palácio. Tu me seguiste livremente, habitua-te a obedecer-me e ter por vontade a vontade do teu senhor. Fremente de pasmo e de orgulho, mediou-o, com um olhar de desprezo. Tu disseste senhor, creio, mas erraste a palavra, de certo. Caso contrário, fica sabendo, Orensebe, a filha de Mena nunca teve senhor, a própria Tezu disse minha protetora, Tutmés trata-me de igual para igual, os homens, que tenho honrado com o meu amor, consideravam-se meus escravos. Se agora, como jamais o fizeste, ousares tratar-me tão insolentemente, eu te detestarei, em vez de te amar. O príncipe ergueu-se, e o olhar se fixou, com glacial dureza, sobre a sua vítima, dobradamente formosa na passional revolta. Experimenta detestar-me, disse em tom vibrante e traço, mas fica sabendo também que, se pretendes conservar meu amor, jamais deves pronunciar palavras tão insensatas. Neste palácio todos me são submissos, eu sou o senhor da tua alma, da tua vida, do teu corpo. Compreende isto e adapta a isto o teu procedimento. Orenseb só tolera junto dele mulheres humildes, que suspiram a seus pés e imploram seu amor, e nunca uma rebelada. Se persistires na tua teimosia, eu te distanciarei de mim. Eu desejo regressar, não ficarei perto de ti, retrucou, trêmula de cólera. Sem honrá-la com um olhar sequer, o príncipe voltou-se, e disse, com indiferença. A solitude dará cura à tua insânia. Só me verás novamente quando, arrependida, humilde, implorares perdão. E voltando-se para Chamos, reconduz esta mulher ao seu apartamento. Muda, fulminada, Nate julgou enlouquecer. Sem enxergar, sem ouvir, maquinalmente acompanhou Chamos, que aconselhou, respeitosamente, acalmar-se e repousar. Ficando a sós, sua raiva e desespero se fundiram numa torrente de lágrimas, e a noite avançara bastante quando adormeceu, exaurida. Durante 3 dias, Nate não saiu do aposento. Primeiramente, escutou, com ansiosa expectativa, o menor ruído nos corredores ou no terraço contíguo, na esperança de ver surgir, a cada instante, Orensebe, que, arrependido e cheio de remorso, viesse rogar paz. Tal esperança foi vã, ele não veio, e, com intenso amargor, a jovem teve de reconhecer que aquele homem não amava, conforme estava ela habituada a ser querida, que, dura e indiferente, aguardava que ela se humilhasse ante ele. E, a este pensamento, tudo em sua ativa alma se rebelava, pedir perdão a esse insolente, culpado único, nunca. Se Nate pudesse ver a irritação e impaciência do príncipe, ter-se-ia consolado enormemente, mas, apesar disso, ele se manteve firme, e só na tarde do 4º dia remeteu uma rosa rubra, por mão de um dos escravos. Recebendo a dádiva pérfida, Nate se agitou fortemente, ele enviava uma flor, prova de que cedia e entabulava assim as preliminares da reconciliação. Recuperando o bom humor, à espera de Orensebe, sentou-se e cheirou a rosa envenenada. Longo tempo decorreu, sem que o príncipe aparecesse. Assaltada por uma inquietude, uma angústia sem nome, a pobre enfeitiçada passeou pelo aposento, e depois correu para o terraço. Faltava-lhe o ar, dir-se-ia sufocada em um braseiro. A imagem do príncipe espelhava-se diante dos seus olhos, o desejo de revê-lo, a qualquer custo, invadia todo o seu ser. Incapaz de permanecer quieta, embrenhou-se, errante, no jardim, devorada por mortal sofrimento moral e físico, nas aleias desertas e silenciosas. Por fim, exausta e alquebrada, avistou um banco colocado à sombra de 2 palmeiras, e,
Atirando-se ao chão, encostou a testa ardente na pedra fria. A sensação de frescura úmida aliviou-a, e a mergulhou numa espécie de fatigado torpor. A lua, que ascendia para o seu percurso, iluminava de suave claridade a luxuriante vegetação da pequena clareira e as alvas vestes da prostrada jovem. Nesse abatimento, Nate não ouviu os passos ligeiros que se aproximavam, e, mesmo quando Orencebe se instalou no banco, ela não fez reparo em tal. O príncipe a seguira, à distância, desde quando ela entrara no jardim, e, por um instante, contemplou, num duplo sentimento de despeito e admiração, a deliciosa criatura estendida, imobilizada a seus pés. Abaixando-se para ela, murmurou, com apaixonado timbre: Nate. A jovem, estremecendo, ergueu o corpo. Orencebe. Todo um universo de sofrimento, humildade e amor vibrava na entonação dessa única palavra, e brilhava nos seus olhos velados de lágrimas. Ancho de íntima satisfação, terminou de levantar Nate e sentou no banco junto dele. A rosa havia cumprido a sua missão, e estilhaçado o orgulho da bela caprichosa. Muito bem. Nate, meu amor, ainda queres ter outra vontade, além da minha? Perguntou ele, em voz cariciosa, dando um cálido beijo nos carminados lábios da vítima. Não, se em troca me deres todo o teu coração, respondeu, tão baixo que as palavras chegaram qual sopro ao ouvido do príncipe. As semanas que se seguiram decorreram pacíficas. Nate não recebeu mais rosas, porém a atmosfera de toda a habitação estava suficientemente saturada de odores deletérios, para manter o delicado organismo da enfeitiçada num estado de superexcitação nervosa. Agora não sofria, e Orencebe, que a cuidava e encontrava mil distrações na convivência dessa mulher instruída e espiritual, procurava entretê-la, de modo a evitar novos dissídios. Era uma época áspera e cheia de privações para ele, no interesse das experiências que desejava empreender, e deviam desvendar-lhe o futuro. Adstringia-se, por ordem de Tadar, a rigorosíssimo regime, alimentando-se somente de legumes e leite e bebendo apenas 2 copos de vinho por dia, vivia existência casta e severa. O velho sábio dissera-lhe que todo e qualquer excesso absorver-lhe-ia forças, ligando a isso o êxito da grande experiência. Embora violento e sensual em demasia, por natureza, submetia-se implicitamente a essa dieta rígida, sendo nisso ajudado pelo suco da incógnita planta que cultivava, e tinha o duplo dom de arrefecer o sangue e satisfazer o apetite. Após ingerir a portentosa essência, calmo, espírito lúcido, descansado, quase não sentia fome, alguns legumes, um copo de leite saciavam-no completamente. Se, porém, os sentidos amodorrados nada reclamavam, os instintos da alma conservavam plena atividade, e Orencebe, nesse regime de jejum, desforrava-se com os prazeres da vista, encontrando satisfação extrema em contemplar as orgias mais dissolutas. Entronizado, qual um deus acima das paixões brutais que desencadeava, assistia ao caos turbilhonante a seus pés. Certa tarde, após a refeição, disse a Nate, que desejava, como de costume, ir para o terraço. Fica, e vem conversar um pouco em teu salão. Depois, eu te proporcionarei um espetáculo que te interessará, pois não quero que te entedies no meu palácio. Tu me levarás a passear no Nilo, na barca maravilhosa. Indagou a jovem, enrubescida de emoção e prazer. Será verdade que ainda sonhas com essas velharias? Não, eu te mostrarei as deslumbrantes coisas que tenho aqui, convencendo-te de que posso substituir o Nilo por algo de melhor. Tu mesma convirás em que aqui se está melhor do que em qualquer lugar, fora destes muros, em que o sol, com os caniculares e cegantes raios, com a sua brutal claridade serve bem para o populacho, e em que a vida real começa à noite, sob as rutilações prateadas do luar. Mover-se sob os sombreados meios perdidos na escuridão, sonhar, escutando o murmúrio da folhagem onde suave música, enfim, amar, sem a realidade grosseira do amor. Eis uma existência digna de nós. Quanto à satisfação rude dos sentidos, pode-se ver exercida por seres subalternos. Confessa, pequena caprichosa, que uma vida assim é o cimo da felicidade. Enquanto falava, seu olhar de fogo emergia nos olhos límpidos e inocentes de Nate, que o escutava embasbacada. Uma hora mais tarde, Orencebe, precedido de portadores de brandões,
conduziu a jovem ao jardim. Em torno do palácio tudo estava, desta vez, escuro e silencioso, mas, em breve, desembocaram numa alé extensa e feericamente iluminada por altos tripés dentro dos quais ardia alcatrão em vasos de metal. Em todo o percurso, o caminho estava juncado de pétalas de flores, e braseiros colocados no chão expeliam turbilhões de fumaça perfumada. Bem depressa se avistou, ao fundo da aldeia, uma praça circular coberta de areia, na qual se erguia uma espécie de templo, pequeno, ao qual se subia por 15 degraus. Em um nicho, onde duas colunas brancas sustentavam o teto, projetado para a frente, ostentava-se amplo trono, circundado de arbustos de flores desabrochadas. Flores ainda, esparsas pelos arredores e sobre os degraus, em torno do templo, e guirlandas verdes, esticadas, como que a constituir uma abóbada odorante. Nos degraus, Nate julgou divisar, escalonadas, singulares estátuas, tendo nas mãos, erguidas, tochas e lâmpadas, mas, aproximando-se, verificou não serem estátuas, e sim rapazes, ricamente vestidos, imobilizados como se fossem pétreos. Aos pés de cada um, uma caçola emanava perfumes, achotes e fogachos de alcatrão iluminavam amplamente a clareira, povoada por multidão de homens e mulheres, grupados em semicírculo. Chegado à frente da escada, Horensebe parou e examinou, com ar satisfeito, a decoração do local. Nate permaneceu de pé, pálida e amudecida. O que estava vendo deslumbrava e surpreendia, mas o olor sufocante das flores e dos perfumes reagia muito violentamente sobre sua natureza nervosa e sensível. A cabeça parecia rodopiar em uma lassidão, mesclada de torpor, chumbou-lhe o corpo. Ao aceno do senhor, um enxame de raparigas portadoras de flores e corbelhas destacou-se da turba e rodeou Nate, e, antes mesmo que esta se apercebesse da intenção delas, despiram-na, substituindo-lhe a roupagem por uma túnica de tecido leve e transparente, coberta de bordados de prata. À guisa de cinto, apresilharam-lhe uma guirlanda de flores, e uma outra folha ajeitada sobre os cabelos desprendidos. A pobre Nate, aturdida, não opôs resistência, e, quando as mulheres a deixaram, seu desnorteado olhar encontrou o de Horensebe, que, ardente desta vez, parecia querer atravessá-la. Apesar do aturdimento que lhe oprimia os sentidos, um acebo sentimento de humilhação, de vergonha e de cólera impotente despertou no coração da jovem, que fechou os olhos, cambaleante. Horensebe susteve aí, erguendo-a nos braços, subiu os degraus com o leve fardo. Sentou-se no trono e a colocou a seu lado. Notando a lividez da companheira, cuja cabeça se firmava sem forças no seu ombro, o príncipe acenou a Chamos para que lhe trouxesse um copo de vinho. Levantando a cabeça de Nate, fê-la beber o líquido, ao que obedeceu maquinalmente. O capitoso vinho espalhou-se nas suas veias qual rastilho de fogo, as faces avermelharam, os negros olhos fulgiram num clarão febril, retesou-se, com o sorriso nos lábios. Horensebe bateu palmas, e, a esse sinal, elevou-se um canto discordante, embora de impressionar, tão depressa melodioso e suave, qual cântico de amor, tão logo agudo, dissonante, selvática, sacudindo os nervos dos audientes com as potentes vibrações, excitando nas almas as mais múltiplas paixões. No mesmo instante, uma trope de dançarinas surgiu da multidão. Protegidas apenas por longos e alvos véus, que sustinham em uma das mãos, faziam soar os anéis, os colares e as pulseiras que lhes ornavam os ágeis membros. As belas mulheres executaram voluptuosa dança, cada vez mais veloz, seus véus voltejavam por sobre as cabeças, quais nuvens esbranquiçadas, e poses diversas punham em relevo suas admiráveis formas. Recostado na cadeira, olhar fuzilante, Horensebe contemplava esta animada cena com satisfação, com visível bem-estar. A própria Nate, superexcitada pelo vinho, pela música e aromas atordoantes, não podia afastar os olhos do mágico espetáculo, ao qual o príncipe deu fim, erguendo-se. Desaparecidas as dançarinas, a multidão formou alas para a passagem do senhor e sua acompanhante. Seguido e precedido do cortejo, que cantava e atirava flores a seus pés, Horensebe encaminhou-se para o grande lago, agora brilhantemente iluminado quanto o palácio. As tochas, as lâmpadas e as grandes flamas do alcatrão aceso cobriam a vasta toalha líquida com avermelhada bruma.
Ao término dos degraus de granito rosa, que desciam para a água, estava amarrada uma flotilha de pequenos barcos, ornados de flores e iluminados, em cada um dos quais havia um eunuco, uma